Muito obrigado por todas as coisas, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos nessa noite, no Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, porque realmente, como acabamos de cantar aqui, não há nada melhor do que o Senhor nas nossas vidas. E dizemos isso por quem o Senhor é, pelo Teu grande amor, não pelo que o Senhor necessariamente faz nas nossas vidas. O Senhor bondosamente nos abençoa, nos ajuda. Mas é por quem o Senhor é que nós dizemos, ó Pai, não há nada melhor que o Senhor. E continue a nos abençoar agora, enquanto seguimos aqui, Senhor Deus, agora nos dedicando, Senhor Deus, à Tua palavra, à reflexão, que Teu Espírito, Ele encontre lugar, ó Pai, Ele, Pai, nos edifique na Tua presença, enquanto estamos aqui prontos para ouvir o que Ele tem a dizer a nós nessa noite. Assim que nós oramos e tudo deixamos diante do Senhor, te pedindo no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos nesse nosso mês de junho, como habitualmente temos feito. A gente separa assuntos, temas para conversar durante os turnos das semanas que a gente tem aqui em cada mês. E nós hoje começamos mais um assunto aqui, debaixo da graça, debaixo da direção do nosso Deus. Nesse mês de junho, para as 4 semanas, os 4 domingos que nós temos ainda na continuidade aqui desse mês, desse domingo do qual estamos. Nesse mês de junho nós vamos falar de paz. Começamos hoje, a gente vai ter olhares específicos e distintos. É importante que você venha, que você participe de cada culto, de cada domingo que teremos reservado aqui, para meditar e refletir sobre paz, porque esse é um tema da maior importância e tem tudo a ver com a nossa caminhada, com a nossa vida com Deus, com o nosso estar diante do Senhor. E pastor, por que falar de paz? Por que a gente vai separar algumas semanas para falar de paz? E a minha resposta aqui, eu responderia a essa pergunta que talvez alguns de vocês me fariam, respondendo paz porque nós estamos em meio às guerras, nós estamos em meio a guerras, a gente pode assim dizer. Nesse final de semana, no nosso boletim eu já introduzi o assunto, e quando a gente pensa em guerra, a gente vai pensar geralmente essas guerras comuns que a gente vê noticiada nos jornais, nos telejornais, na internet, aquelas bem conhecidas que estão lá do outro lado do oceano, a Rússia, a Ucrânia. Nós vamos pensar no Hamas, lá com Israel. A gente vai pensar em coisas do tipo, conflitos que estão espalhados pelo mundo. Ou talvez a gente vai pensar em guerras que não estejam declaradas, mas que existam, que aconteçam, guerras sociais, guerras, disputas entre ideológicas, partidárias, políticas, o que quer que seja, guerras que existem e que estão por aí, e realmente acontecem no nosso dia a dia, nessa realidade da qual a gente participa. Mas o nosso objetivo aqui não é ficar apenas pensando em algumas dessas guerras, das quais essas facilmente vêm às nossas mentes quando nós paramos e olhamos para essa palavra guerras. Mas o grande objetivo é a gente se tornar consciente e refletir sobre toda a sorte de guerra que está ao nosso redor. E talvez isso fique um pouco complicado da gente de imediato pensar, porque talvez você diga assim: pastor, olha, eu sei que existam conflitos no mundo, mas na minha semana eu não pude identificar exatamente um cenário de guerra. Pastor, eu com todo o meu trabalho paguei minhas contas, eu almocei, interagi com os colegas do trabalho, eu pude ir à faculdade, eu pude ir à escola e o convívio acontece. Você fala guerras, pastor, mas essa é uma palavra muito forte e eu não consigo perceber exatamente essa dimensão do que você está querendo propor. E aí, em resposta e nessa sequência, o que eu chamo a atenção aqui é que nós vamos pensar guerras aqui ligados a vários aspectos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Tem a ver com o mundo distante de nós, mas tem a ver com o mundo que está ao nosso redor, sim, a cada dia. Hoje nós vamos pensar sobre a paz com Deus, porque em meio ao contexto de guerra nós precisamos ter a experiência plena e completa dessa paz com Deus. Nos outros domingos pensaremos paz com relação a outras vertentes, a outras expressões.
Mas tudo isso a pensar de hoje, porque temos muitas guerras sim ao nosso entorno, ao nosso redor, porque o mundo do qual vivemos é um mundo que está em guerra com relação a Deus, e nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo. Desde o Éden, desde o evento em que conhecemos como queda, Gênesis 3, o homem se afastou de Deus. E o grande volume dos homens que habitam, que estão presentes no mundo do qual nós habitamos, são homens distantes de Deus. São homens em guerra com Deus. E estando em guerra com Deus, eles vão produzir, multiplicar e replicar toda sorte de conflitos a partir de tudo o que eles fazem nas suas vidas e caminhadas. Guerras, conflitos, não no sentido de estritamente da guerra, da disputa, aquela bem destacada que a gente conheça, mas no sentido de tudo aquilo que tem a ver com Deus. Desde a queda, o homem ele foi se distanciando de Deus. A Bíblia mostra isso por todo o relato bíblico, mas a história que veio depois de todo o tempo que a Bíblia contempla, mostra esse ser que é o homem que vive em guerra para longe, que vive em guerras declaradas, que vive em conflitos o tempo todo. E todas essas guerras, meus irmãos, a gente precisa claramente identificar, ver e perceber que elas têm a ver com essa guerra maior, que é o que nós conhecemos, chamamos como a inimizade contra Deus. Guerra. E é assim então que nós vamos pensar hoje, nessa noite. Vamos pensar nesse contexto de muitos conflitos, muitas guerras, e vamos pensar sobre a paz com Deus em meio a esse contexto. Fique atento com a sua Bíblia aí, nós vamos passar por várias passagens nessa noite. Mas a primeira delas que nós vamos olhar aqui está lá na carta de Paulo aos Efésios. O capítulo é o 6. E o trecho que tem a ver esse conteúdo do qual eu vou abrir aqui é o que está do versículo 10 ao versículo 20. É um texto muito conhecido. Muitos que já cruzaram muitos anos na igreja conhecem muito bem, porque é o texto que nós chamamos de o texto da armadura de Deus. É ali que esse texto ele vai falar um pouco e vai abrir esse nosso momento aqui. Antes de ler aqui o que nós vamos ler em Efésios, é importante a gente pensar que a carta de Paulo aos Efésios foi uma carta escrita a uma igreja, a igreja de Éfeso. Mas todo o conteúdo que Paulo reuniu e fez registrar nessa carta é um conteúdo que não é particular e dirigido apenas à igreja de Éfeso naquele momento, naquela época a qual Paulo escreveu. Mas dentro da inspiração do Espírito Santo, esse texto é um texto que fala à igreja como um todo. Então hoje estamos nós, depois de muito tempo dos Efésios, estamos aqui como igreja local, e o conteúdo da carta de Paulo aos Efésios também pode e deve ser um conteúdo do Senhor à igreja batista local, que se chama Igreja Batista Moriá em Osasco. E os assuntos que são contemplados aos Efésios dizem respeito a nós também. E então nós vemos esse trecho do qual é dito a armadura de Deus. Eu já chamo aqui a destaque em dizer que a armadura é uma vestimenta própria para a guerra, própria para a batalha. Ninguém usa uma armadura, ninguém usava uma armadura no tempo de Paulo para um dia a dia comum. A armadura visava o estar em combate. E nós precisamos já de cara ter isso em mente também, porque Paulo vai falar nesse conteúdo aqui sobre uma armadura espiritual para uma guerra que é espiritual. E quando nós estamos pensando sobre esse nosso tempo, os muitos conflitos e as guerras das quais nós nos ocupamos em nos preocupar com a paz, precisamos exatamente identificar que, muito embora existam conflitos, alguns mais claros ou não, todos eles, não é, no que diz respeito a esse nosso assunto, tem a ver no aspecto espiritual. E é uma guerra espiritual, a gente vai ver aqui. Efésios 6, de 10 a 13, Paulo vai dizer assim àqueles irmãos: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Pois a nossa luta, perceba o termo de Paulo, luta, contexto de guerra, a nossa luta não é contra pessoas, algumas outras versões vão dizer assim, não é contra a carne e contra sangue, mas a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, irmãos, vistam toda a armadura de Deus, para que possam, olha só isso, para que assim vocês possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Preste atenção nisso aqui também, depois de terem feito tudo isso. A gente vai ver Paulo então aqui falando 3 coisas que nós vamos destacar. Ele diz: fortaleçam-se, se ponham fortes. É a primeira delas. Versículo 11, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, uma armadura que é espiritual, que a partir do 13, depois, ele vai pormenorizar em características espirituais para brigar, para lutar numa guerra espiritual. E ele vai dizer: pois a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha, a batalha da igreja, a batalha dos salvos, ela não diz respeito contra carne e sangue, mas ela diz respeito ao mal a ser enfrentado. A gente vê Paulo dizendo, há uma luta, há uma guerra, ela é generalizada, ela é maior, ela não é algo pontual, algo que só os efésios aqui têm a lutar, mas Paulo está falando de coisas maiores aqui, e que está expresso em todos os lugares, alguns com mais expressão, outros com menos, mas todos eles contra o mal que está presente. E talvez, diante dessa leitura, já que esse texto não fala somente aos Efésios, lá naquele primeiro século, mas também tem a ver com a gente, talvez a gente leia isso aqui, alguns possam dizer assim, pastor, mas se é tanta guerra, se é tanta batalha assim, olha, desculpa, eu não percebo. Na verdade, eu não consigo constatar muito bem isso. E aí nós já começamos aqui a chamar uma atenção para nós no seguinte: o nosso inimigo, ele quer exatamente que você pense assim. Porque quanto mais desatento, quanto mais alheio e disperso você estiver, mais você vai ser uma presa fácil. Quanto mais despreparado um soldado está no campo de batalha, mais ele está pronto para ser surpreendido, ser abordado e ser vencido em combate. Então isso é algo do qual nós precisamos ter a nossa atenção destacada aqui. Isso aqui não é uma forçação de situação, não é uma espiritualização forçada, mas o texto bíblico diz isso, porque isso diz respeito a essa vida que a gente vive nesse mundo, nessa realidade, essa realidade espiritual. O inimigo, ele quer realmente nos ver desapercebido, para que a gente, estando desatento, ignorante aos fatos, a gente esteja algo que o Novo Testamento vai chamar de adormecido, e a gente seja pego de surpresa. E a gente seja posto em rendição sem sequer que a gente perceba. Então nós precisamos entender que se de alguma certa maneira o mal não está tão identificado, essa batalha não está tão clara aos nossos olhos, isso deve nos preocupar, isso deve nos levar a um ato de se procurar, se preparar diante de Deus e com o Senhor, para que a gente mude de situação, estejamos prontos, preparados para enfrentar o mal. Porque o mal, ele é presente, e essa guerra espiritual que enfrentamos, ela tem a ver com o mal, contra o mal. O que é uma guerra contra o mal ou com uma outra força, não é? É que a gente costuma chamar contra o mal. E a gente precisa entender isso muito aqui. Algumas vezes eu faço esse tipo de destaque e hoje eu relembro aqui. A gente costuma pensar que o mal é como se fosse um outro Deus, um outro combatente do Senhor. É como se o pessoal que joga videogame sabe muito bem alguns jogos de videogame que mostram lutas. Então, de um lado você tem Deus e você acredita que Deus é mais poderoso, mas de um outro lado você tem o inimigo, o protagonista do mal, como se ele fosse um outro ser. Mas algo que a gente precisa se lembrar é que o mal, ele é a contrariedade de Deus. O mal é aquilo que está na contramão de Deus o tempo todo, nós precisamos nos lembrar disso. Porque é isso que caracteriza o mal, e é importante a gente constatar isso, perceber isso,
Porque muitas vezes a gente começa a dar passos em direção ao mal sem perceber por causa da falta dessa compreensão exata. Perceba, a Bíblia vai contar dentro das imagens que estão lá representadas em Ezequiel em 28, Isaías 14, sobre a queda de Lúcifer. Os relatos ali, eles são objetivamente dirigidos a outros aspectos, mas a tradição cristã entende que Ezequiel 28 e Isaías 14 faz um apontamento em contar sobre a história de Lúcifer. Lúcifer, ele não era um outro Deus, ele era alguém que estava a serviço de Deus. Mas o mal se achou nele quando ele quis ser igual a Deus. Quando ele, da posição de servo de Deus, de glória a Deus, ele foi no passo contrário. Ele se tornou inimigo, ele se tornou do mal quando ele não quis mais estar com Deus, mas quando ele foi na posição contrária, na contramão do que Deus é. O mesmo diz respeito ao homem. Falei hoje cedo lá para os nossos adolescentes, lá quando a gente estudava junto. Deus falou assim, olha, só tem uma regra, é só obedecer essa regra, e está tudo certo. Enquanto o homem esteve com Deus em obediência a essa regra, o homem estava num ambiente de perfeição, de santidade, de pureza, ele só tinha o conhecimento de Deus. Mas o homem passa a ter conhecimento do bem, que é Deus, e do mal, quando o homem desobedece a Deus. Então nós precisamos pensar nisso, porque é isso que vai exatamente tratar e abordar sobre essa questão da presença do mal no nosso mundo e no que diz respeito ao nosso entorno e à nossa vida. O homem, a partir do Éden, ele passou a ser chamado, então, aquilo que a gente vai conhecer como filhos da ira. Efésios 2 vai nos dizer, filhos da ira, filhos da desobediência, vai ser dito. Efésios 2, versículos 1 e 2 vai dizer assim para a gente, vocês, a quem Paulo estava escrevendo aos Efésios, não é? Vocês, antes de estarem salvos, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Isto quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem, nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo, olha, antes de serem salvos, antes de serem alcançados por Cristo, vocês estavam mortos nos seus pecados, e vocês seguiam a presente ordem, vocês seguiam esses que são os principados da desobediência, mas é a partir daí que nós identificamos essa presença do mal. O mal está presente o tempo todo, e o mal se faz na contramão daquilo que é a vontade de Deus. O pecado, ele é a transgressão da lei de Deus. Então, tudo aquilo que você desobedece à lei de Deus, você está indo em direção ao mal. Então nós temos um governante tirânico lá ao norte, bem ao leste da Europa, que ele, movido pelas suas paixões, ele não está preocupado em governar um país com equidade, com justiça, mas ele está querendo fazer a sua nação prevalecer sobre outra. Nós temos um mal instalado no nosso dia a dia, em que homens querem usurpar da sua condição, da sua possibilidade, para se imporem aos outros, para alcançarem os seus objetivos. E em tudo isso a gente vai ver que acontece essa experiência do mal. Quando nós não obedecemos, nós estamos nos colocando numa direção contrária a Deus. Quando nós assumimos um passo de querer Deus, a sua vontade, o seu plano, nós estamos dando passos na direção de Deus, nós estamos nos aproximando. Quando nós desobedecemos, nós estamos dando passos em afastamento de Deus. E isso abre campo para que de passo em passo o mal se instale, o mal crie novas dimensões, novos domínios na nossa vida. E a partir disso, a gente fique cada vez mais distanciado de Deus. À medida que o mal chega para o homem, que nem a gente lembrou-se aqui do Éden, acontece aquilo que 1 João 5,19 vai nos dizer, que o mundo, então, ele jaz, ele está no maligno. O que quer dizer o quê? O mundo está tomado pelo mal. Homens que decidiram não querer Deus, não preferir por Deus, não preferir pela vontade de Deus, mas que vão na direção contrária, eles vão multiplicando esses valores, esses princípios, essas decisões, essas preferências, e eles vão sendo tomados pelo mal. 1 João 5,19 vai dizer, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, jaz no maligno.
Romanos capítulo 1 vai contar sobre a queda do homem, sobre essa derrocada do mal. Porque se a gente parar para perceber, o mal do homem foi simplesmente uma desobediência, não é? Mas dessa desobediência vieram todas as outras. Porque um abismo chama o outro abismo. Um passo contrário na direção da onde Deus está me leva a um outro passo, facilita para um outro. E é a partir daí que Romanos vai contar tudo isso, sobre essa derrocada do homem. O homem começou simplesmente desobedecendo a Deus. Uma desobediência aparentemente aos nossos olhos até despretensiosa. A gente que hoje ainda vive nessa realidade da nossa natureza, talvez a gente até pense assim, mas foi só um deslize, não é verdade? Ele só desobedeceu a Deus, era só falar, Deus, não faço mais. Mas é a partir daí que todo o mal nasce na vida do homem, é experimentado pelo homem. E isso diante de um Deus santo não pode ser aceito. É por isso que Romanos capítulo 1, versículos 24, 26 e 28 vai dizer que como consequência do pecado, Deus os entregou, e esse termo aqui ele é bem importante, Deus o deixou ao mal, à medida que Deus falou assim, eu tenho um comando, obedeçam, e o homem preferiu não obedecer, mas desobedecer, o fruto dessa atitude é ser entregue ao mal, a ser entregue a não preferência por Deus, mas a preferir aquilo que é contrário a Deus. É por isso, Romanos 1, 28 vai dizer, além do mais, visto que os homens, preste atenção nisso, visto que os homens desprezaram o conhecimento de Deus, antes lá no Éden o homem só conhecia Deus, então Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticar o que não deviam. Deus ele age dessa forma, ele deixa a liberdade a ser assumida. E é isso que a gente vê aí, o homem desprezou o conhecimento de Deus quando ele pretendeu o conhecimento do bem e do mal. O homem quis conhecer o mal. O homem quis conhecer o mal quando, estando na presença da obediência, ele falou, eu vou para a desobediência, eu vou de caso pensado, eu vou decidido por isso. E é aí que Romanos 1, 21 vai dizer que o entendimento deles, o coração deles obscureceu-se. E é por isso, meus irmãos, que nós temos as guerras, os conflitos, porque tudo o que a gente vê nesse nosso tempo, nessa nossa época, tem a ver com o quê? Desde o Éden sobre homens com o coração obscurecido, homens com o coração entregue a guerras, e essa guerra, acima de tudo, é uma guerra contra Deus. É por isso que Tiago 4,1 vai dizer, de onde que vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, se irmãos brigam numa casa, se a gente vai lá investigar, a gente vai ver que no fundo, o que está por trás daquele conflito são as paixões pecaminosas por trás daqueles corações. Se alguém vai lá e se envolve num lance de corrupção, na onde ele está envolvido, o que está por trás dessa corrupção são as paixões. Se alguém faz uma fofoca, se alguém fala algo que não devia, o que está por trás dessas calúnias, dessas falas indevidas, são as paixões pecaminosas, são os interesses que não deveriam haver. Se alguém faz aquilo que não devia, se alguém desrespeita o outro, se alguém rouba o outro, se alguém furta, se alguém tira o bem que é devido ao outro, se alguém cria uma situação capciosa, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na família, seja na igreja, seja em meio aos vizinhos, em tudo isso está em questão esses desejos pecaminosos que nos levam a estar em conflito o tempo todo. Em vários domingos a gente vai ver que isso toma várias dimensões, mas tudo isso começa nessa guerra que se há com Deus, porque toda vez que o homem está em meio a esses conflitos, o homem está desobedecendo a Deus. Deus nunca está em conveniência com isso. Deus não quer a desobediência para o homem. Deus quer abençoar o homem, por isso que o caminho de Deus, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo nos conclama, nos chama, nos convoca para a obediência. Mas é por meio do seguir das paixões dos homens que as guerras, sejam de nações contra as nações, ou seja, de pessoas contra as pessoas do nosso ambiente comum, sempre vem por homens que abrem mão da obediência para seguir os seus corações.
É por isso que 1 João 5,19 fala que o mundo é esse sistema, esse grande ajuntado de pessoas, de tantos eles preferindo o mal, preferindo as suas paixões, ao invés de preferir a Deus e a sua vontade, preferindo as suas próprias, o seu próprio querer, ao invés de seguir o caminho que deviam. É por isso que em Jesus, Deus fez um plano chamado reconciliação. Jesus ele veio para estabelecer essa reconciliação entre nós e Deus, porque nós vamos ver isso a fundo nos próximos domingos. Mas a profunda e verdadeira reconciliação que eu posso ter com o meu próximo, vem a partir de uma primeira reconciliação com Deus. A única medida que eu vou ser perfeito em habitar, em conviver harmonicamente com as demais pessoas, é quando eu estou em paz comigo mesmo, quando eu estou em paz com o próximo. E quando eu estou em paz com pessoas, ainda que estejam em conflitos e em guerras, mas tudo isso começa estando em paz com Deus. E isso pode até parecer simples, mas na verdade não é tantas vezes assim que a gente experimenta e vê acontecendo. 1 João 5,20 vai dizer: sabemos também que o Filho de Deus, preste atenção nisso, olha só João nos dizendo, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Vocês se lembram do que nós vimos agora há pouco em Romanos? Com a entrada do pecado no coração do homem, o coração dos homens se obscureceu o entendimento deles. Mas com a vinda de Jesus, agora Jesus é aquele que vai acender o interruptor da luz no coração do homem de novo. Se antes, num dado momento, devido ao pecado, esse interruptor foi desligado, o coração ficou escurecido por causa do pecado e das paixões e do distanciamento da queda de Deus, agora o Filho de Deus vem e nos dá entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro, porque é em Cristo que nós somos reconciliados com Deus, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se antes a gente tinha essa realidade, antes de Cristo, o estado dos que desprezaram o conhecimento de Deus, que nem nós vimos, e do coração obscurecido, agora em Cristo nós realcançamos o entendimento perdido, para conhecer o que é verdadeiro, ou seja, Cristo vem e faz clarear o nosso coração, Ele esclarece todas as coisas, Ele nos religa para com Deus, e aí é o começo de uma nova base para uma paz que nos reconciliará com Deus, vinda como fruto dessa reconciliação, mas que possibilitará os outros lances de paz e de reconciliação que nós precisamos viver. Mas tudo isso por meio da obra de Cristo. Nós vamos ter outras palavras que vão dizer nesse sentido. Segunda de Paulo aos Coríntios 5 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, esta pessoa é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram novas coisas. As coisas antigas de um homem em ruptura consigo mesmo, com o próximo, com o mundo, isso ficou para trás, porque agora o coração voltou a ser iluminado. E surgem novas coisas. Tudo isso, versículo 18, provém de Deus. Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E Romanos 5,1 ainda vai nos dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E isso diz respeito a nós, os salvos. E uma vez que a gente experimenta a salvação, uma vez que a gente é reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, a gente chega na realidade que a gente vive agora, nós os salvos. A realidade de estarmos pacificados com Deus, de devemos estar pacificados com Deus, mas habitando num mundo de guerras contra Deus. Vocês entendem isso? Em Cristo sou salvo, estou reconciliado com Deus, mas eu estou rodeado de um monte de gente em guerra contra Deus. Essa é a realidade da qual nós vivemos. E é por isso que a gente vai ver Jesus orando lá em João 17. Famosa expressão, menção de Jesus, quando Jesus está orando pelos seus discípulos. Jesus está orando ali pelos seus discípulos próximos naquela ocasião, mas essa é uma oração de Jesus a todos os seus discípulos. Isso diz respeito a nós também. Jesus vai dizer assim: olha, Pai, eu oro para que o Senhor não os tire do mundo, mas que os proteja do maligno, para que os livre do mal. A oração de Jesus é: enquanto, Pai, eles estão aqui, preste atenção nisso. A oração de Jesus é a seguinte:
Pai, eles já estão alcançados, mas enquanto alcançados que estão, enquanto eles estão nesse mundo aqui, eles já estão reconciliados com o Senhor por meio de mim, por meio de Jesus Cristo. Só que eles estão nesse mundo de mal. Eles estão nesse mundo de guerras contra o Senhor. E é aí que Jesus diz: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque eles têm missão para fazer. Mas, Pai, eu faço uma oração: livra-os do mal. E que mal é esse que Jesus está dizendo? Muitas vezes a gente é tentado a pensar que esse mal tem a ver com o mal que se poderia ser feito a esses discípulos. Mas lembrem-se da construção que nós fizemos aqui, que o mal se dá em meio à obediência ou à desobediência a Deus. O mal que Jesus pediu ao Pai para que os discípulos fossem poupados e livres é da atitude de rebelião contra Deus. Porque, irmãos, nós somos testados nisso, nós somos tentados isso o tempo todo. Ainda que a gente venha para o Evangelho, ainda que a gente conheça Cristo, ainda que a gente receba a fé em Jesus, e a gente creia e a gente dependa, nós somos tentados o tempo todo a pôr Deus em xeque, a questionar Deus, a ter a nossa fé em Deus, a nossa crença atingida. E é de grande importância a gente pensar sobre isso. Porque quando nós estamos pensando sobre o mal presente, sobre o agir e o governo do mal, quando nós estamos pensando sobre os discípulos pacificados com Deus, mas nesse mundo do mal, nós devemos pensar que o tempo todo estamos sendo tentados para cairmos, para que a gente venha a cair. Enquanto Deus veio para nos dar na pessoa de Jesus vida e vida em abundância, o inimigo veio para o quê? Matar, roubar e destruir. O nosso inimigo, ele não vai ficar de braços cruzados pensando assim: aquele ali já aceitou a Cristo, um a menos, perdi, eu vou cuidar dos outros. Ele quer nos fazer cair. E a maneira dele nos atacar é atacando a nossa fé, atacando a nossa confiança no Senhor. Ele quer nos fazer desconfiar de Deus, mesmo depois de termos experimentado a grandeza da fé em Cristo. Somos tentados. E esse estar em paz com Deus tem a ver com a continuidade de uma vida aos pés do Senhor. Nós vamos ver aqui hoje, concluindo essa parte toda aqui. É por isso que Paulo vai dizer àqueles crentes lá da cidade de Éfeso, da região de Éfeso, aos Efésios, ele vai dizer: irmãos, vistam-se da armadura de Deus. A grande palavra de Paulo é: protejam a fé de vocês, guardem a fé de vocês. E esse guardar da fé não tem somente a ver com o sentido de se guardar para fazer a vontade de Deus, para produzir a vontade de Deus, para corresponder à missão que foi deixada a eles e a nós também. Mas esse vistam a armadura de Deus tem a ver com estar protegido diante de Deus também, sermos guardados quanto à nossa fé, porque somos tentados, irmãos, o tempo todo a descrer em Deus. É como se a gente fosse convidado e se reconvocado a entrar novamente em guerra com Deus depois de ter experimentado as primícias da fé. Nós somos chamados no dia a dia a gente a desacreditar, a desconfiar. A nossa fé sofre ataque. Quando a gente está falando que existe uma batalha e nós, os salvos, precisamos ficar em consciência dela, tem a ver com isso. Porque talvez você nem esteja percebendo e a sua fé está sendo atacada. Você está sendo confrontado, sutilmente você está sendo levado por ondas, por pensamentos, por lógicas, por pessoas que estão sendo usadas pelas forças do mal para quererem te levar a desconfiar, a se afastar de Deus, a não entregar-se totalmente a Deus como você deveria. Nós vemos isso acontecer em Paulo. Paulo, ele foi duramente perseguido. Nós vemos isso acontecer com os discípulos de Jesus. E esses ataques à fé, eles provêm das circunstâncias. O inimigo, ele se vale daquilo que ele faz, ele usa aquela condição ligada à nossa carne, as fraquezas, as fragilidades da nossa carne para se indispor com relação a Deus também. Ele usa o mundo, esse sistema de influências para quererem nos influenciar, mas o tempo todo nós precisamos entender que há essa batalha, uma batalha que quer nos dissuadir de fazer a vontade de Deus e que quer atingir a nossa fé também. O inimigo, ele quer que a gente se desanime. O inimigo, ele quer que a gente esfrie. O inimigo, ele quer que a gente perca, que a gente se enfraqueça na nossa confiança a Deus.
O inimigo quer abalar a nossa fé. Essa é a batalha que a gente tem a enfrentar. E o grande perigo é quando os crentes não se dão em conta disso, que episódios, circunstâncias da vida, lutas, dificuldades, o tempo todo podem se tornar situações embaraçadas, complicadas, das quais o inimigo vem a querer usar para desanimar, para nos pôr abaixo, para a gente se desencantar do projeto e da caminhada com Deus. Em João 17, que a gente já viu aqui, Jesus, ele orando sobre os discípulos, ele ora a Deus. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã. Jesus ora ao Pai dizendo assim: Pai, eu oro para que os teus filhos, eles estejam com a minha alegria. Hoje cedo nós refletimos sobre o que é a alegria de Jesus, que não é a alegria comum. E Jesus fala, e que eles estejam plenos, cheios, inteiros dessa alegria. A alegria de Jesus e a alegria inteira. Porque a alegria aqui não está amarrada às circunstâncias, não está amarrada aos eventos da vida, não estão amarrados às dificuldades, às dores, aos conflitos, às guerras desse mundo. Porque o inimigo ele vai usar essas forças do mal que existem e da qual existe uma batalha. Eles vão usar muitas circunstâncias para aprisionar tantos homens, mas para enfraquecer, para tentar enfraquecer os que estão firmes também. É por isso que Jesus vai dizer ao Pai, orar para que eles fossem protegidos do mal. É por isso que Efésios 13, que nós já lemos, vai dizer assim: vistam-se da armadura de Deus para o quê? Para que no dia mal vocês resistam. Vistam-se da armadura de Deus para resistirem no dia mal. Que dia mal é esse? É o dia que a fé está sendo atacada. É o dia em que uma expectativa sua desse mundo finito, passageiro, não foi atingida, algo não saiu como você gostaria, e o inimigo começa a usar circunstâncias para querer esmorecer e enfraquecer a nossa fé. É por isso que o texto da palavra de Deus fala assim: esteja pronto, ande armado espiritualmente do ponto de vista daquilo que tem a ver com a armadura de Deus, com o preparo de Deus para que vocês resistam no dia mau. Andem capacitados, e é por isso que Efésios 6,13 vai dizer também, para que vocês resistam no dia mau, e para que vocês permaneçam inabaláveis. Preste atenção nisso, uma fé inabalável. Se ele está dizendo sobre permanecer inabalável, isso tem a ver com o quê? Que pode acontecer em meio ao caminho da sua fé ser abalada. E isso deve ser uma preocupação de você, filho de Deus, a preocupação com a qual você não tem a sua fé abalada ao longo do caminho por circunstâncias, eventos, ocorrências dessa vida. Em meio a tantos conflitos, em meio a tantos entraves, em meio a tantas desconversas que se lançam acerca de Deus, que questionam acerca de Deus, nós devemos estarmos vestidos da armadura de Deus para permanecer inabaláveis, para não sermos tomados de surpresa no dia mau. Porque afinal de contas nós precisamos pensar, a nossa fé será atacada, e ela é atacada nessas guerras que acontecem contra Deus. E isso, meus irmãos, é tão claro, que em Lucas 18, versículos de 1 a 8, Jesus, ele está contando a parábola sobre uma viúva persistente. E Jesus está ensinando sobre a importância de se persistir em oração. Persistir em oração tem a ver com um contexto de espera, de aguardo do tempo certo. Significa que as coisas não acontecem rápido, significa que não acontece o tempo todo que se quer, significa que nem tudo é atendido como gostaríamos, mas uma viúva, ela estava lá persistindo. E é isso que Jesus vem provocar sobre essa vida da persistência, da continuidade, do ficar firme, do resistir ao longo de processos de espera. Enquanto esperamos os processos de Deus, a vida com Deus, as respostas, as vitórias de Deus, somos chamados a persistir, somos chamados a aguentar, somos chamados a estarmos firmes, inabaláveis nas mãos de Deus. Mas quando Jesus termina de contar essa parábola, Jesus provoca, ele fala assim: mas quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem voltar, olha só a frase de Jesus: haverá fé na terra? Por que Jesus provocou essa frase? Jesus provocou essa frase porque na escala do tempo e da história,
a fé dos homens, dos que creem, dos que se encontraram com o Senhor, elas vão sendo confrontadas e atacadas. E diante das circunstâncias, nessas batalhas que muitas vezes nem estão sendo percebidas, homens têm ficado pelo caminho, homens estão tendo suas fés abaladas. O esfriamento do amor, o caminhar para o fim dos tempos tem a ver com essa questão do amor que se esfria, mas de uma fé que vai minguando também. E nós somos aqueles que devemos viver uma vida de atenção para esse embate que acontece. Precisamos andar em paz com Deus e firmes com Deus, atentos e conscientes de que essa batalha acontece e nós devemos estar guardados, devemos nos fortalecer no Senhor, devemos nos revestir da armadura de Deus, devemos nos ancorar por inteiro no Senhor. Precisamos entender que a nossa fé será confrontada, tem a ver com a minha fé, tem a ver com a sua. O inimigo ele espreita buscando oportunidades para que a gente deixe de crer. Ele busca oportunidades para que a nossa fé no Senhor não cresça. Ele quer que a gente se enfraqueça ao longo dos dias. Ele quer que a gente se desanime, acha assim, quer saber, Deus ele faz algumas coisas, mas ele faz o básico, e eu não sou tão firme, eu não sou tão caloroso, tão fervor com o Senhor assim não, porque de vez em quando Deus decepciona comigo também. De uma certa forma, apesar de ser reconciliado com Deus, em muitos momentos eu sou tentado a perder essa paz com Deus, eu sou tentado a esmorecer em meio ao procedimento de lidar com as coisas, a minha fé chacoalha, ao invés de conseguir permanecer inabalável no dia mau, no dia das circunstâncias difíceis, a minha fé ela sofre algumas trincas, algumas fissuras. E nós devemos estar na consciência disso. Irmãos, termino aqui trazendo 3 destaques aqui para a gente. Precisamos ter consciência clara que essa visão espiritualizada dessa situação deve estar muito bem clara para nós. O inimigo ele quer que a gente acredite que está tudo bem, que está tudo ok, que a gente não precisa tanto mais de Deus assim, que a gente não precisa ser tão fiel, que a gente não precisa ser tão ligado a Deus o tempo todo e que nem está acontecendo uma guerra. Isso é um exagero talvez proposto numa noite de domingo. Ele quer que a gente pense assim, mas a palavra de Deus nos mostra que não. Eu quero convidar você a pensar sobre, a olhar para a sua vida e perceber o quanto você tem percebido, o quanto você é testado, o quanto você é tentado com relação à tua fé inclusive. Pense, identifique a tua fé e lembre-se que a tua fé ela é tentada a ser minguada pelo seu oponente, pelo seu adversário, o adversário das nossas almas. Não é um conceito isso aqui, diz respeito à sua vida cristã, à sua caminhada, à sua jornada com Deus. Diz respeito à minha também. Porque às vezes o povo de Deus sabe por conceito que as tentações existem, mas é como às vezes eu nem percebo as tentações que acontecem na minha vida. E tentações não tem somente a ver com a tendência, o convite, a atratividade que é tentada a semear para o pecado. Mas tentação, quando a nossa fé é fragilizada, nós nos tornamos alvos mais fáceis para o adversário das nossas vidas. Você precisa olhar para a sua vida, você precisa olhar para a sua experiência, da sua fé, da sua pacificação com Deus, entender o quanto isso é sólido, o quanto isso é consistente, o quanto isso tem te feito resistir em meio aos dias maus, o quão inabalável você está. Porque a guerra que enfrentamos não é contra homens, talvez chegue a você por meio de homens que são usados, por meio de homens que se tornam instrumentos. Mas é o mal que está presente no mundo que tentam nos dissuadir da vontade e do propósito de Deus. E essa consciência, ela é urgente para nos posicionar corretamente diante de uma guerra. Tudo isso diz respeito a nós, os salvos, pacificados com Deus. Mas precisamos nos lembrar que a nossa fé, ela sofrerá ataques. E nós precisamos andar em consciência disso. Eu tenho conversado isso às vezes com alguns próximos, com alguns líderes, em dizer assim, precisamos entender que coisas estão acontecendo e não estão acontecendo à toa. E não é querer andar em pânico, espiritualizar as coisas. Ataques estão acontecendo. Quanto mais você querer dar passos na direção de proximidade de Deus, mais você será enfrentado por Satanás. Porque ele quer te cristalizar, ele quer te esfriar, ele quer te desanimar, ele quer te pôr abaixo.
Porque Ele sabe que quanto mais para perto você estiver do Senhor, mais você vai conhecer a força, o fortalecimento que vem da fé. A armadura de Deus vai destrinchar nas características lá, vai falar sobre o escudo da fé, não é? Quanto mais a fé ser um escudo na sua vida, quanto mais isso for algo poderoso na sua vida, mais você será fortalecido a resistir. Mas para isso precisamos entender que nos nossos dias, nas nossas semanas, nossa fé está sendo atacada. E não é para que isso seja um alarmismo, para que isso seja uma fonte de pânico sobre nós, mas é para que a gente se revista do nosso Deus, para que a gente se fortaleça da armadura de Deus diante das nossas caminhadas. Porque seremos instigados a esses desafios. E precisamos pensar nas guerras que estão ao nosso redor, lances e episódios que têm a ver contra Deus, homens que não estão nem aí com Deus. Nós cantamos aqui, né, que o Senhor nos trouxe para perto, e esse convite de ir para perto do Senhor tem a ver com o passo da salvação, daquilo que foi nos permitido na pessoa de Jesus Cristo, mas esse é aquele caminho do qual dizemos e reafirmamos de nos aproximar mais de Deus. Mas enquanto somos propostos por isso pelo nosso Deus, nós vivemos em dias em que os conflitos estão o tempo todo ao nosso redor, querendo nos esfriar, querendo nos minguar, conflitos que nos contaminam, que esbarram na gente, que estão se avizinhando das nossas vidas. E estamos conseguindo resistir, ficar firmes no Senhor, pacificados com Deus mesmo diante deles? Porque o inimigo usa toda a sorte de informação para querer nos esfriar com Deus, querer nos colocar em guerra com Deus de novo, querer romper com nossa pacificação no Senhor, porque Ele quer semear a dúvida, Ele quer semear aquilo que vai abalar a nossa dependência, a nossa caminhada com Deus. Nós devemos pensar sobre isso. Eu vou concluir aqui diante do melhor exemplo que a gente encara para tudo isso, que tem a ver com o apóstolo Paulo. Quando Paulo estava seguindo para o final da sua vida. Segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreve, 4:7, ele vai dizer assim: olha, Timóteo, a minha vida está em pleno curso de terminar, mas tudo o que eu trago como certeza é que eu combati o bom combate. É Paulo dizendo assim: eu sabia que tinha uma batalha, e eu lutei como eu devia lutar. Eu não fiquei em desatenção. Eu não fiquei desapercebido, eu combati o bom combate, eu vesti a armadura, eu me coloquei pronto para a batalha. Segunda expressão de Paulo: eu terminei a corrida, eu persisti ao longo da corrida, eu durei ao longo da corrida, eu cheguei até o final da corrida. Deu certo essa minha busca de estar revestido da armadura de Deus, diante do bom combate, em total atenção, e eu alcancei o fim dessa corrida, como estava previsto, como era uma expectativa, isso aconteceu. E eu guardei a fé. Aquilo que Paulo ensina e que nós lemos aos Efésios, Paulo cumpriu na sua vida. Paulo resistiu nos dias maus. Porque basta ler o Novo Testamento, a gente vai ver a soma, a infinidade de dias e eventos ruins, dias maus dos quais o apóstolo Paulo enfrentou. Paulo, irmãos, Paulo foi tentado com relação à sua fé. Paulo foi abalado com relação, ele foi testado com relação até a sua fé abalada. Isso é certo, Paulo era de carne e osso como todos nós. Mas Paulo, ele se fortaleceu para guardar a fé, e tudo isso deve estar claro diante de nós também. Devemos, ao exemplo de Paulo, olhar para as nossas vidas, porque estamos em curso delas, e devemos estar na consciência do combate, da luta, para que em meio à luta, em meio a esse mundo de lutas, a gente permaneça pacificado com Deus, a gente siga fortalecidos no Senhor, para que o nosso elo, o nosso vínculo com o Senhor, ele só se fortaleça cada vez mais, e ele não sofra rupturas, ele não sofra ao longo do processo. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas não tem a ver somente com uma medida do ter fé, mas é uma fé em desenvolvimento, é uma fé que vai ganhando força, é uma fé que vai numa crescente, é uma fé que, como o músculo vai se desenvolvendo, vai ganhando força, e quanto mais fé há na minha vida,
mais eu agrado o Senhor, mais eu cumpro com excelência os propósitos dEle, mais eu continuo a corrida que me está proposta. E em tudo isso, tendo a nossa fé guardada, resistindo no dia mau, lidando com todas as situações que estão diante de nós, lutando e enfrentando tudo aquilo que está diante das nossas vidas, resistindo no dia mau, permanecendo inabaláveis. E eu quero que você nesse momento abaixe a sua cabeça e pense nessas coisas. Nós vamos orar porque você precisa pensar sobre uma luta que está acontecendo. Nós não fomos chamados para aqui. Se você é do Senhor Jesus, a nossa vida ela é muito maior e muito mais ampla para além dos dias daqui. Isso aqui é circunstancial. E nós devemos estarmos em consciência disso. Precisamos pensar que estamos no curso dessa vida aqui. Precisamos saber que estamos pacificados com Deus, mas num campo de batalha. E se você não tem percebido as batalhas por perto, se você não tem identificado as batalhas como coisas espirituais que enfrentamos, é importante que você pense sobre isso. Porque as nossas fés, elas são tentadas a serem esmorecidas, a serem fraquejadas. Porque é aí que o inimigo ganhará espaço, atuação diante daquilo que temos vivido, e não agradaremos ao Senhor, não experimentaremos a dimensão profunda com Deus. Fomos chamados para uma obra completa, é por isso que Jesus falou da plenitude e da alegria dele sobre os discípulos. Essa plenitude de alegria que tem a ver com estar por completo nas mãos de Deus, e haja o que houver, fosse o que fosse, eles deveriam continuar assim. Jesus orou sobre isso para os discípulos, e os discípulos viveram essa vida aos pés do Senhor, viveram seus ministérios, serviram ao Senhor, desde Paulo aos demais apóstolos, depois seguiram o curso das suas vidas seguindo ao Senhor, tal qual Jesus orou por eles, assim se deu a eles. Precisamos estar em consciência sobre o campo de batalha, precisamos também nos atentar sobre esse compromisso de estar em paz com Deus, independente das circunstâncias, entender que o bom nós já recebemos do Senhor, a graça dele é totalmente suficiente, as outras coisas ele nos dará, ele fará acontecer conforme os bons desígnios dele, mas não negociar a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa entrega a Deus, ao nosso passo a passo em direção a Deus continuamente, para que a gente continue a corrida, para que a gente permaneça na corrida, para que a gente vá para o alvo, em meio aos combates que estão por perto, e guardando, tendo a nossa fé guardada, tendo a nossa fé inabalável, mesmo diante dos dias mais horrendos e difíceis que possam se avizinhar a nossa caminhada. Pense nisso, ore por isso comigo enquanto nos dirigimos a Deus nesse instante. É assim que estamos, Senhor, ao observar toda a trajetória do que olhamos aqui em textos da Tua Palavra. Nós fomos chamados para perto, ó Deus. Nós somos abençoados pelo Senhor. Fomos pacificados contigo em Cristo Jesus. Mas em meio ao caminhar dessa nossa trajetória, quantas lutas, ó Pai, estão próximas em nós. Pacificados com o Senhor, mas rodeados de tantas batalhas, de todo o mal que quer afundar as vidas dos homens e querem esmorecer nossa fé no conjunto também. Mas, Senhor Deus, que à luz do que refletimos aqui, Senhor Deus, que a gente se dedique ao Senhor, que a gente vá, Senhor Deus, numa direção de viver essa vida de completa paz, plena paz, inteira paz no Senhor. Assim como a Tua Palavra nos diz, que a gente se revista da armadura de Deus que a Tua Palavra nos mostra, Pai. Que a gente se fortaleça no nosso compromisso, no nosso amor com o Senhor. Que a gente se dedique com persistência, uma persistência de fé, uma perseverança, uma continuidade de fé e de entrega ao Senhor, independente das circunstâncias, preenchidos da Tua alegria, preenchidos e suficientes, ó Pai, estando suficientes na Tua graça e no Teu amor dia após dia, vivendo tudo que o Senhor nos conceder, mas sendo levados para o Teu bom propósito, tendo a nossa fé guardada, ó Pai. Ajude-nos em meio aos dias maus, Senhor Deus. Cuida do Teu povo, que sejamos um povo, ó Pai, chamado às atitudes, Senhor Deus, de permanecermos firmes no Senhor.
pacificados com o Senhor, entender que nós habitamos um mundo, ó Pai, um mundo que contém, ó Pai, pessoas distantes do Senhor, um mundo que produz o mal, um mundo que foi entregue às suas paixões, porque preferiram aquilo que não tem a ver com o Senhor. Mas o Senhor, na tua graça, preparou em Cristo um caminho para nós, e o Senhor nos chamou para uma missão de, ó Pai, trazemos, ó Pai, pessoas à plena compreensão, a sairmos do obscurecimento de coração, como um dia, ó Pai, a gente saiu, chamar outros também, sermos instrumentos do Senhor para que outros tenham seus corações novamente esclarecidos, Senhor Deus, no Senhor, por meio de Jesus. Temos essa missão e que em meio a isso, a nossa fé não esmoreça, que a gente permaneça inabalável, ó Deus. Que a gente no dia mau, a gente resista, ó Pai. Que a certeza, a alegria da salvação alcançada em Cristo estejam vigentes em nós, que caminhemos em paz com o Senhor, mesmo em meio aos mais dificultosos cenários de guerra, Senhor Deus. Que quando as guerras se apresentarem ao nosso redor, Pai, a nossa pacificação com o Senhor seja uma resposta imediata ao mundo em guerras e em conflitos. Que diante de homens em discórdia, diante do pecado praticado, do mal instaurado, Pai, que a nossa atitude, a nossa fé, o nosso amor para com o Senhor estejam em visibilidade como exemplos daqueles que estão em paz com o Senhor, daqueles que foram reconciliados com o Senhor e que permanecem, ó Pai, em conflito, em completo, Senhor Deus, dependência e totalmente ligados ao Senhor o tempo todo, fortalecidos por Ti, Pai, em total ligação ao Senhor. Visita-nos, ó Pai, porque precisamos disso. Há um mundo em tantas guerras, em tantos conflitos, Senhor Deus, mas obrigado por termos sido, ó Pai, pacificados, ó Pai, reconciliados com o Senhor em Cristo Jesus, mas que essa reconciliação, ela seja um processo de revigoramento todos os dias da nossa vida. Que diante, ó Pai, das dúvidas, ó Pai, diante, Pai, dos assombros, dos ataques da nossa fé, que a gente viva aquilo que a Tua palavra diz, que a gente se humilhe, que a gente se submeta à Tua potente mão, para que ao devido tempo o Senhor nos leve aos lugares altos que o Senhor tem reservado para nós. Mas que esse seja um caminho de obediência, um caminho de entrega, um caminho de estar plenamente com o Senhor, inegociavelmente. Que nada venha a esfriar, ó Pai, nada venha a contaminar, Senhor Deus, nada venha, ó Pai, forçar, pôr para baixo a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência, o nosso vínculo, o nosso envolvimento com o Senhor, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, assim como Jesus orou, ó Pai, que essa oração esteja sobre nós, livra-nos do mal, em meio às batalhas, às guerras das quais estamos, ó Pai, rodeados. Que a gente, ó Pai, nós sejamos livres, ó Pai, do mal que tenta, Senhor, esfriar e desanimar nossa fé. Que a gente se volte para o Senhor. Que a cada manhã a gente se lembre da sua misericórdia, a gente se lembre do seu amor, e a gente renove, Pai, nossa aliança com o Senhor. A gente se volte, ó Pai, à conciliação eterna, ó Pai, que foi nos provida em Jesus Cristo, que a gente se fortaleça nisso. E quando os ataques surgirem, quando as tentações vierem, que na palavra de Deus, ó Pai, fugindo da aparência do mal, diante de toda sorte de informação, de guerra, de pressão que venha querer nos enfraquecer da crença, da confiança no Senhor, que a gente resista, ó Pai, que a gente resista às tentações, ó Pai, e que a gente permaneça de dia em dia, fortalecidos, conciliados, reconciliados, ó Pai, amados e cuidados pelo Senhor em nossas vidas e caminhadas. É assim que nós oramos e tudo colocamos diante do Senhor. Em nome santo de Jesus. Amém.